Fala Dev, eu sou Diego Fernandes, CTO aqui na Rocket City, e nessa semana você vai descobrir como dominar o back-end, front-end e mobile com uma única linguagem, utilizando as tecnologias mais modernas do mercado. As mesmas tecnologias que são utilizadas pelo Uber, Nubank, Airbnb, Instagram, PayPal, Netflix, Medium, Facebook e aí vai um monte de empresa. Resumindo, eu vou te mostrar como levar suas aplicações e a sua carreira de programador para o próximo nível. Mas a melhor parte é que eu vou fazer isso na prática. Então se prepara porque ao longo dessa semana a gente vai desenvolver uma aplicação do zero com real-time utilizando a stack Node, React e React Native. E antes da gente partir para o código, eu quero te explicar por que essas tecnologias fazem tanto sentido juntas. Todos os dias surgem novas ferramentas em programação e a quantidade de coisas que você pode aprender é praticamente infinita. Por isso, muitos programadores perdem tempo escolhendo as tecnologias erradas ou ficam pulando de uma ferramenta para outra sem nunca atingir os seus objetivos. E eu sei porque eu já passei por isso. Eu comecei a trabalhar com programação com 16 anos em uma agência digital aqui da cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. E naquela época eu fazia de tudo, desde landing page até e-commerce, sistema. Eu tinha que lidar com todo tipo de cliente, até e-mail marketing eu fazia. Foi assim que eu pude experimentar e aprender muita coisa no mundo do desenvolvimento. Mas por morar em uma cidade aqui do interior, as oportunidades ficam um pouco limitadas. E eu cheguei num ponto que eu não tinha muita opção para onde continuar evoluindo. E foi aí que eu comecei a me sentir muito estagnado, preso nas tecnologias que as empresas daqui utilizavam. Mas eu queria muito mais que isso. Eu queria poder trabalhar, por exemplo, com versionamento de código, integração contínua, desenvolvimento ágil, teste automatizado e principalmente com linguagens e frameworks mais modernos que eu via outros desenvolvedores utilizando. E como todo bom programador, então eu parti para os estudos. Mas logo de cara eu tive que enfrentar o meu primeiro desafio. Quais tecnologias escolher? Em que tecnologia que eu vou focar para estudar? E por não ter certeza de onde eu queria chegar, eu nunca ia até o fim dos estudos. Porque sempre aparecia uma nova linguagem ou um framework que tirava meu foco, que parecia melhor. Então eu fui do PHP para o Python, do Python para o Ruby, né, do Ruby para o Elixir, Elixir para o Node, Angular, Vue, Ionic, cara, tem muita coisa ainda aí por diante. E depois de passar muito tempo pulando de uma tecnologia para outra, eu percebi que se eu quisesse alcançar meus objetivos mesmo como programador, eu precisava escolher uma stack, né, alguma linguagem e focar realmente naquilo. E como eu já tinha experimentado muita coisa, eu já tinha noção do que funcionava e o que não funcionava, e quais eram as vantagens e desvantagens de cada uma daquelas opções que eu já tinha passado. E por isso que eu acredito que existem duas formas de acertar na escolha da stack. Ou você investe bastante tempo, como eu fiz, experimentando de tudo, ou encontra alguém que já tenha passado por isso e te ajude a fazer logo a escolha certa. E naquela época tudo o que eu queria é que alguém tivesse me parado e falar: Diego, foca em estudar uma stack certa, que assim eu teria com certeza alcançado meus objetivos muito mais rápido. Mas eu tive que descobrir o caminho do pior jeito, quebrando a cara muitas vezes para chegar até aqui. E por isso eu resolvi estar aqui hoje, te ajudando para você não ter que passar pelo mesmo que eu passei. Então a primeira coisa que ficou claro para mim nessa jornada foi que como desenvolvedor web, de qualquer forma eu teria que aprender JavaScript, não tem como fugir. E claro que as vantagens do JavaScript vão muito além de ser a linguagem mais popular da web ou mesmo possuir a maior comunidade de programadores. Depois de 2015, o JavaScript, né, com S6 e tudo mais, passou por uma série de mudanças essenciais que fizeram ela finalmente se consolidar como uma linguagem moderna e de lá para cá não parou mais de evoluir. Você deve estar acompanhando isso. Todo ano a linguagem tem trazido novas atualizações que permitem não só implementar os melhores padrões de código, mas também eliminar as necessidades de muitas bibliotecas que antes eram essenciais. jQuery. Além disso, eu tinha muita vontade de aprender desenvolvimento mobile, mas não me sentia satisfeito com as ferramentas híbridas e achava o desenvolvimento nativo muito penoso, com Java, Objective-C, tudo mais. Mas com a chegada do React Native ficou claro que eu tinha escolhido realmente a linguagem certa. A possibilidade de desenvolver apps nativos, com interface realmente nativa, não é híbrido, e multiplataforma utilizando o JavaScript levar o desenvolvimento mobile para o próximo nível, trazendo produtividade sem abrir mão, claro, da performance nativa. E assim fizeram o JavaScript se tornar não só uma linguagem essencial no desenvolvimento web, mas também extremamente relevante no desenvolvimento mobile. E já que eu vou utilizar React para mobile, por que não estender esse mesmo conhecimento para web? Com certeza esse não foi o único motivo que levou o React.js a se tornar a biblioteca mais relevante de desenvolvimento front-end hoje em dia, mas é sem dúvida um ótimo motivo para a gente se manter nela. Assim a gente não tem apenas uma stack poderosa e moderna, mas também uma stack extremamente enxuta com base de conhecimento compartilhada. Finalmente o cenário para a stack perfeita ficou completo com a maturidade do Node e a quantidade cada vez maior de empresas que passaram a adotar essa tecnologia.
Ou seja, utilizar o JavaScript no back-end passou a ser uma escolha sólida, além de ser uma tecnologia que traz uma série de vantagens comparada com as linguagens como Ruby, PHP e entre outras. A partir daí eu tive certeza que essa minha busca tinha chegado ao fim. Então, quais são os critérios para apostar nas tecnologias certas? Primeiramente, entender o que o mercado está procurando. Segundo, quem está por trás dessas empresas e tecnologias e quais empresas já estão utilizando. Qual o tamanho da comunidade, o ecossistema de ferramentas ao redor delas e, claro, as vantagens técnicas de cada uma, como componentização, performance, produtividade, desenvolvimento nativo e multiplataforma, real-time, etc. Aí tem muitas coisas que a gente pode analisar. Nos últimos 3 anos eu pude trabalhar com essas tecnologias na prática e cada dia que passa eu fico mais feliz em ter tido, ter feito essa escolha. E é essa stack que eu quero te apresentar agora. Então, antes da gente continuar, já vai aqui embaixo na seção de comentários e diz pra mim se essa stack também faz sentido pra você. Pode ir lá, que eu vou esperar aqui. E aí, deu certo? Fez o comentário? Então agora bora pro código, vamos começar configurando o nosso ambiente de desenvolvimento. Eu vou te mostrar alguns passos, como a gente faz aqui para configurar o Node, como a gente consegue configurar o React Native, e aí a gente volta aqui para dar a conclusão e ver o que a gente vai fazer no restante dos dias dessa semana, beleza? Bora lá! Então, para a gente começar aqui no ambiente de desenvolvimento, a primeira coisa que eu vou falar é o editor que eu estou utilizando. Eu estou utilizando muito o VS Code, já utilizei muitos outros editores, mas para mim hoje o VS Code é o que faz mais sentido para os desenvolvedores com essa stack que a gente está utilizando, beleza? Principalmente por todas as extensões, todos os plugins, tudo que a gente consegue configurar, a parte de linting, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas tudo isso no VS Code funciona muito bem. Então, eu estou utilizando o editor VS Code, e aí respondendo já a pergunta que muita gente me faz sobre o tema que eu utilizo, eu estou utilizando o tema Drácula, beleza? O tema Drácula, ele é disponível para várias plataformas, né? Para VS Code, para terminal, para... Cara, tem para várias ferramentas que desenvolvedores utilizam, tem o tema Drácula, beleza? Além disso, eu utilizo uma fonte que faz aquelas ligatures, que são essas flechinhas, tem os sinais, basicamente essas junções de vários caracteres. E essas fonte ligatures, eu utilizo a fonte Fira Code, beleza? Eu posso abrir aqui os meus settings, .json, a gente vai ver aqui que eu estou utilizando Fira Code, e eu estou aqui com editor.fontligatures true, beleza? Então, basicamente, para habilitar aquilo ali. Além disso, eu estou utilizando também um pacote chamado Material Icons, que ele basicamente, deixa eu adicionar aqui, deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui um arquivo chamado untitled.js, ele adiciona esses iconezinhos aqui do lado dos arquivos, né, conforme a linguagem que você está utilizando, tranquilo? Então, basicamente, de editor é isso aí. Agora, uma ferramenta que a gente vai utilizar muito aqui durante a criação dos nossos projetos, seja com Node, com React ou com React Native, é o próprio Node.js. Então, aqui no site do Node.js, a gente vai poder ver que a versão dele aqui está hoje na 11.1, pode ser que para você esteja numa versão diferente, porque já tenha saído uma versão nova, mas a gente precisa instalar a última versão do Node disponível. Então, eu recomendo muito você utilizar um Package Manager, que tem tanto disponível no Windows, quanto no Mac, quanto no Linux, que é basicamente um gerenciador de pacotes para você instalar novas versões, remover, e ser muito mais fácil a instalação do que instalar apenas por aquele instalador next, beleza? Então, você pode vir aqui embaixo da versão Other Downloads. Aí aqui embaixo você vai em Installing Node.js via Package Manager. Tranquilo? Aqui você seleciona qual que é a solução que você está utilizando, o sistema operacional. Então, no macOS é muito provável que você utilize o Homebrew. No Windows você utilize o Chocolate, que eu gosto bastante. E no Linux você utilize o apt-get, né? Normalmente, se for uma distribuição, Ubuntu e por aí vai. Então, além do Node.js, eu gosto muito de utilizar um carinha chamado Yarn. Esse Yarn, ele é como se fosse um gerenciador de pacotes para o Node, mais aprimorado, um pouco mais veloz do que o NPM que vem por padrão quando a gente instala o Node, beleza? Então, aqui no site do Yarn, a gente pode simplesmente vir aqui em Instale o Yarn, e aí ele vai perguntar novamente qual o sistema que a gente está utilizando, no caso meu aqui macOS, ele pede para eu instalar também via Homebrew. Mas você pode estar, por exemplo, aqui, vou usar o Windows, beleza? No Windows ele tem a opção de você instalar via Chocolate aí também, que é o gerenciador de pacote que eu mais gosto lá no Windows, tranquilo? Beleza, feito isso, no nosso terminal, deve ser possível a gente fazer o seguinte, rodar node-v e ele mostrar qual que é a versão do nosso Node.
npm-v a gente não vai utilizar, mas só para mostrar que é a versão do Node Package Manager que vem junto com a instalação do Node, e o yarn-v aqui que vai mostrar a versão do yarn instalada, tranquilo? Com isso, a gente pode já instalar alguns pacotes globais que a gente vai utilizar para a criação das aplicações em React e React Native, beleza? Para o React, a gente vai utilizar apenas um pacote, para isso eu vou dar um yarn global add create React App. Esse pacote aqui, basicamente, é uma dependência para facilitar a criação de novos projetos React.js. E é ele que a gente vai utilizar. Aqui já instalou, tranquilamente. E agora eu vou instalar também para o React Native. A gente vai dar um yarn global add React Native CLI, né? O CLI do React Native. Que ele é basicamente também para a gente criar novos projetos com React Native. Não tem como a gente criar um projeto React Native sem partir de um ponto de entrada, beleza? Então, a gente vai utilizar esse CLI para isso. E também para rodar o projeto no emulador, no simulador, buildar o projeto para a gente enviar para as nossas lojas de aplicativo e tudo mais, a gente vai precisar utilizar esse React Native CLI aí, beleza? Com isso, então, com esses dois pacotes instalados para o Node, a gente não precisa instalar nenhuma dependência a mais, é só o Node mesmo. E a gente vai precisar agora para o React Native seguir alguns passinhos a mais, beleza? Se você tiver no Mac, fica tranquilo, é só você instalar o Xcode. O Xcode ele já vem com um simulador de iOS embutido, então com esse simulador rodando, tranquilo, não tem mais, você pode instalar, rodar a sua aplicação em desenvolvimento do React Native dentro desse simulador que vem junto com o Xcode. No Windows e no Linux eu recomendo você instalar a SDK do Android. E aí tem alguns passos um pouquinho que são mais estruturados, você tem que seguir alguns passos a mais, mas para isso eu já deixei um PDF aqui como download dessa aula, vocês podem baixar esse PDF e começar a configurar. Então, rapidamente passando por esse PDF aqui, eu falo um pouquinho de como configurar então o Android no Windows. No Android no Windows, basicamente o que a gente vai precisar é o Node, que a gente já instalou, então não precisa instalar, o Python, o JDK, que é o Java Development Kit, e o Android Studio, que é basicamente aquela aplicação, a interface que a gente vai utilizar para instalar as APIs, a SDK do Android, beleza? Então aqui ele passa sobre como instalar o Chocolate. Se você quiser instalar já o Node, a partir daqui você pode instalar. Aqui ele vai perguntar se você está utilizando o próprio CMD ou se você está utilizando o PowerShell, né, do Windows 10 para cima. Aqui ele mostra a instalação então do Node, Python e da JDK, a instalação do React Native CLI, tranquilo? E aí, aqui embaixo, ele mostra os passos do Android Studio, tranquilo? Então aqui vai ter todos os detalhes de como instalar a versão da SDK que a gente vai estar utilizando, tudo mais, como configurar a variável ambiente da Android Home, que o React Native precisa dessa variável para ele localizar, para ele saber aonde que a API do Android está instalada, a SDK do Android. Aqui ele configura basicamente mais duas variáveis no path do nosso sistema, que é o Platform Tools e o Tools, que são onde estão localizadas algumas ferramentas que o Android precisa utilizar para criar, para buildar o projeto em desenvolvimento e produção também, beleza? E aqui ele mostra daí como criar um novo projeto com React Native, mas isso a gente vai ver mais para frente também. E aqui no Linux também, os passos são basicamente os mesmos, o que muda é a forma da gente instalar as dependências. Então aqui ele utiliza a instalação do curl, do Node.js, tudo por apt-get, o React Native CLI também, o JDK 8 e por aí vai. São todas as instalações iguais a gente tem lá no Windows, porém, claro, utilizando as peculiaridades do Linux em si. E aqui ele configura também novamente o Android Studio, todas as configurações certinhos de API e tudo mais. E aí, aqui tem a parte também do Mac, se a gente quiser seguir. Mas lá para baixo, a gente tem aqui o configurando Genymotion. Esse Genymotion aqui, ele é o emulador que a gente vai utilizar para mostrar a nossa aplicação. No caso, se você estiver utilizando o Linux e o Windows, beleza? Se você estiver utilizando no Mac, pode utilizar o próprio simulador do Xcode, que não tem problema. Mas aqui no caso do Windows e Linux com o Genymotion, tem mais alguns passos aqui pequenos para a gente configurar a parte de virtualização do nosso simulador. Então ele pede para você instalar o VirtualBox, o próprio Genymotion, beleza? Esse Genymotion ele tem uma versão gratuita, não comercial, para você utilizar. E aqui ele vai basicamente mostrar o passo a passo para a gente criar um novo dispositivo, um novo emulador para conseguir rodar a nossa aplicação, beleza? Então basicamente esses aqui são os passos para a gente configurar todo o nosso ambiente de desenvolvimento no Node, React e React Native, beleza? Esses passos aqui, dessa parte aqui do Genymotion, do Android Studio, se você estiver tendo qualquer dificuldade aqui, parei num erro aqui, não estou conseguindo rodar meu projeto, fica tranquilo, acessa lá a nossa comunidade, tem um link lá no nosso site da comunidade para você acessar e manda sua dúvida lá no canal ajuda, né? #ajuda lá, que a gente com certeza vai conseguir resolver esse problema para a gente
começar a desenvolver os nossos projetos com React Native, beleza? Então agora, antes da gente finalizar aqui falar sobre ambiente de desenvolvimento e tudo mais, vamos dar um overview, basicamente, no que a gente vai construir durante essa semana, utilizando Node, React e React Native, beleza? Eu tô aqui com um layoutzinho que eu montei, basicamente, de uma aplicação como se fosse um clone do Twitter, pra gente conseguir entender um pouco as funcionalidades de storage, real-time e tudo mais, tranquilo? Então aqui eu tenho uma página inicial que o usuário vai entrar com o nome de usuário, que não tem senha nem nada, beleza? É só ele falar qual que é o usuário que ele quer utilizar pra gente conseguir diferenciar os nomes dentro da aplicação. Então ele vai entrar com o usuário dele aqui, vai clicar em entrar, a gente vai utilizar o esquema de navegação, tanto no React e React Native para redirecionar ele para a próxima página, beleza? E a partir desse momento, aqui a gente também vai adicionar esse usuário no storage da aplicação, para quando ele entrar, dar um F5 na aplicação, não ter que digitar de novo, já ficar salvo, beleza? E aqui a gente tem como se fosse a nossa timeline do Twitter, então ele vai poder adicionar alguns tweets, aqui os tweets vão começar a ser adicionados em uma lista, beleza? Ordenados pela data de criação sempre para cima, e ele vai poder também curtir alguns tweets. E o mais legal dessa aplicação aqui é que ela fica toda em real time, beleza? Então, conforme um tweet é criado, se a gente tem outras abas ou navegadores, ou acessando com outros computadores a mesma aplicação, todo mundo vai receber os novos tweets sem precisar atualizar a tela. Além dos likes também nos tweets também serão atualizados automaticamente, beleza? E essa aplicação aqui, que ela é desenvolvida no React, como eu estou mostrando para vocês a versão web, beleza? A gente tem também a versão mobile aqui, que eu já deixei também pré-configurada, que ela tem basicamente as mesmas telas. Ela tem uma tela aqui de login, nome de usuário, mesma coisa, salva no storage ali da aplicação. A gente tem a tela de listagem dos tweets. Eu tentei manter o layout mais fiel possível ao layout do próprio Twitter, beleza? Então tem os tweets, mesma coisa, real time. Se tiver um navegador e o aplicativo aberto ao mesmo tempo, eles também vão se atualizar em real time, tranquilo? E a gente tem aqui também o botão de adicionar novo tweet. Isso eu botei em uma nova tela. Então basicamente essa telinha aqui, que é muito parecido com a própria aplicação do Twitter também, beleza? E claro, tudo isso, né, todos esses tweets, mesmo eles estando em real time, eles vão ser persistidos num banco NoSQL, que a gente chama banco não relacional, MongoDB, lá com o Node.js via API REST. Então a gente vai fornecer um protocolo de comunicação dessas nossas aplicações para a gente conseguir salvar os dados no banco de dados, receber esses dados, enviar os likes para os tweets e tudo mais. Então a gente vai utilizar muita coisa legal aí e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, agora que a gente já viu como a gente configura o ambiente de desenvolvimento, amanhã a gente vai desenvolver a base da nossa aplicação, que é o back-end, utilizando Node com Express para construir a nossa API, né, uma API REST, e o MongoDB para persistir os dados. Então a gente vai utilizar um banco não relacional. Mas para eu saber que você passou por aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante, dizendo o que você está achando dessa semana. O que a gente fez até agora, o que você está esperando sobre essa semana, da aplicação e tudo mais. E claro, segue a gente lá no Twitter e no Instagram para a gente poder conversar por lá também. Grande abraço e até amanhã!